Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos então hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essa solenidade, na verdade, ela é celebrada no dia 29 de junho, mas aqui no Brasil, para que todos os católicos tenham a oportunidade de participar da solenidade, ela é transferida para o domingo mais próximo, depois ali do dia 29, se por acaso ela não cair no domingo. Então hoje São Pedro e São Paulo. O que é que nós celebramos assim fundamentalmente nesse dia, neste domingo? Celebramos a Igreja Santa, Católica, Apostólica, Una e em Roma, a Igreja de Deus. O Evangelho de São Mateus, o capítulo 16, ele traz o dia em que Jesus deu a Pedro a autoridade da Igreja. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante a gente ver alguns detalhes do Evangelho de hoje. São Mateus diz assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Por que ele situou Jesus e os apóstolos nesta cidade? Vamos entender. Existem duas cidades chamadas Cesareia. Uma fica à beira do mar mesmo, e a outra fica à beira do mar da Galileia. Esta cidade de Cesareia de Filipe fica lá na região da Galileia. O país de Israel, no geral, ele é dividido em várias regiões, mais ou menos aqui como nós temos a região de Chapada dos Guimarães, nós temos a região do Pantanal, mas eles levam muito a sério essa questão das regiões. Então quem nasce na Galileia é galileu, quem nasce na Samaria é samaritano, quem nasce na Judeia é judeu. Então eles têm muito bem essa divisão. Jesus está com Pedro na Galileia, cidade de César Augusto, grande imperador. Então a cidade de Cesareia, ela foi construída no ano 20 a.C., ela foi construída em honra ao imperador. No meio da cidade de Cesareia, eles construíram um dos Herodes, Herodes, tem vários Herodes, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes não sei o que, tem um monte deles. Um deles que construiu, e no meio do templo, no meio da cidade, ele construiu um grande templo de mármore, bonito, enfeitado, um templo que era um espetáculo naquela época, que era dedicado ao imperador. Eles diziam que o imperador era Deus, então cultuavam o imperador como se fosse um Deus. Além deste templo profano dentro do território sagrado da Terra Santa, além isso aqui era uma afronta ao povo de Deus, ao povo hebreu, aos judeus. Além desse templo ao imperador, eles fizeram também um grande templo a um deus chamado Baal, uma tragédia. Depois se descobre que na verdade esse Baal é um demônio que eles cultuam até hoje. Além desse Baal, tinha vários outros templos. Então era uma cidade extremamente pagã, extremamente infiel. Era uma cidade extremamente fora dos limites da vida religiosa. Jesus leva Pedro até esta cidade. E dentro daquela cidade, Pedro reconhece quem é o Deus verdadeiro. Então é por isso que Jesus vai até a cidade de Cesareia. E ali Jesus então faz a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles respondem coisas maravilhosas. Uns dizem assim, que você é o Messias, Você é na verdade o João Batista. João Batista tinha acabado de morrer. Você é João Batista que reencarnou, Era uma das coisas que se dizia. João voltou, Quando Herodes ouvia falar de João, ele dizia, quando ouvia Jesus falando, ele dizia: será que é João aquele que eu matei? Sabia muito bem o que ele fez, Uns dizem que é João Batista, outros dizem não, é Elias, o grande profeta, que ele fala muito bem, ele faz obras, ele faz milagres, ele é maravilhoso. Então ele é o Elias, o grande profeta. Aí Jesus pergunta especificamente a Simão: Simão, filho de Jonas, quem eu sou? E Simão responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
Diante de todas essas religiões que nós estamos vendo aqui nesta linda cidade de Cesareia de Filipe, esses deuses são todos falsos. Só você é o Deus verdadeiro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então faz a Pedro algo fabuloso. Ele diz: feliz és tu, filho de Jonas, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, tu és Pedro, tu és pedra, tu és Quefas, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ainda coloca promessas eternas sobre a cabeça de Pedro. Tu és a pedra na qual eu construo a minha igreja, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar será desligado, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra esta igreja que eu fundei sobre você, Pedro. E é isso que nós celebramos, a igreja de Jesus Cristo que foi fundada sobre Pedro. Mas hoje as pessoas dizem assim: não, gente, esse negócio de igreja não seja tão radical, vamos fazer um ecumenismo. Toda religião é boa, todas falam de Deus, todas leem a Bíblia, falam coisas bonitas. As igrejas evangélicas por aí, elas cantam bonito, tem hinos maravilhosos que você chora, se emociona, tudo fala de Deus. As religiões não cristãs também são boas. O budismo fala da paz interior, o islamismo fala de não sei o que, o shintoísmo não sei das quantas, cada um fala de um trem diferente, mas é tudo bom, não é tudo bom coisa nenhuma. Porque a única que foi fundada pelo próprio Deus, Jesus é Deus, foi esta. Ah, mas a igreja católica não é mais como ela nasceu. A sua cara de hoje não é a mesma cara de quando você estava dentro da barriga da sua mãe. E é o mesmo você. O que nós temos hoje, os rituais, as vestes, os altares, as velas, as coisas, não é do mesmo jeito que Pedro celebrava lá em Nazaré da Galileia, lá na Cafarnaum da Galileia. Não é mesmo, mas é a mesma igreja. As outras podem até falar bonitinho, pode até ter cara bonitinha, pode até fazer um bem imenso. Não, eles param de usar drogas, eles se convertem, eles param de adulterar, eles param de beber, eles param de fumar, eles são bons e tal, eles são ótimos, mas não são a igreja de Deus. Não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus, ela foi fundada sobre Pedro. Pedro mudou de nome várias vezes, né? O espírito de Pedro, né? O espírito aqui não no sentido espírita da palavra, mas o espírito quer dizer a força de Pedro, o poder que Jesus deu a Pedro se perpetuou ao longo da história da igreja e foi passando 265, nós estamos agora, Pedro se chama Francisco. É o mesmo Pedro, é a mesma igreja, é o mesmo Cristo. Este é Pedro, o grande apóstolo. O segundo apóstolo, grande tanto quanto, e por isso nós celebramos os dois juntos. Paulo era judeu, nascido, pai extremamente judeu e a mãe era grega. Ele foi nascido próximo ali na cidade de Tarso, viveu na cidade de Jerusalém desde criança, se formou nas leis hebraicas, aprendeu a Torá, aprendeu a lei. Ele era um homem extremamente inteligente, extremamente culto, um homem profundamente religioso, defendia a sua religião com unhas e dentes. Se fosse para matar por causa dela, ele mataria tranquilo, e foi por isso que ele pediu autorização para ir atrás dos cristãos e trazê-los ou presos ou mortos. E foi então em direção à cidade de Damasco, e ali ele passa por uma experiência profunda de Cristo, que diz: Saulo. Aqui vejam que Simão passou a chamar Pedro e Saulo passou a se chamar Pedro, ou melhor, Paulo, né? E por quê? Porque quando eles recebem uma nova missão, eles ganham um nome novo. E ali Saulo então passa por essa experiência de Cristo, que diz assim:
Saulo, por que você me persegue? E Saulo diz, mas eu não sei nem quem você é, não sei nem quem está falando. Eu sou o Cristo que você persegue. Toda vez que você mata um irmãozinho, é a mim que você mata. Isso aqui é bem interessante, gente, porque às vezes nós atacamos a igreja achando que nós estamos fazendo um bem, né? Vamos criticar a igreja. Eu não concordo com isso na igreja, não concordo que o padre não pode casar, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com o Papa, não concordo com o Vaticano, não concordo com uma série de coisas, e fala mal da igreja. E Jesus diz para você a mesma coisa que diz para Saulo: por que você persegue a minha igreja? Por que você fala mal? Santa Teresa de Calcutá, a grande resposta dela, pergunta ao irmão: o que a senhora acha que precisa mudar na igreja? Ela diz: você e eu. As duas coisas precisam mudar na igreja. Não é o padre que tem que mudar, é você que tem que se converter. Quantos santos leigos mudaram a história da igreja ao longo desses 2000 e tantos anos? Saulo então faz a experiência de Cristo, ama profundamente a igreja, dá vida por causa de Jesus e funda várias igrejas. E no final nós vemos a beleza deste homem, Aqui na segunda leitura, ele escreve a um amigo, um irmão que era muito caro a ele, chamado Timóteo. Ele batizou Timóteo quando ele era jovenzinho. Timóteo viveu com São Paulo, aprendeu de Paulo, se tornou um grande homem também. Ele escreve a Timóteo dizendo: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, ou seja, eu vou morrer em breve. Paulo já ali prevendo a sua morte. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa do Senhor Jesus. Paulo está dizendo a glória que Deus vai me dar no céu não é só para mim, é para todo mundo que crê, é para todo mundo que permaneceu fiel. Uns dizem: não, eu vou para outra igreja porque aqui eu não me sinto muito bem, a igreja católica é muito estranha, a gente só fica sentado aqui no banco e tal. Não, eu vou lá para outra igreja, lá na outra igreja eles vão me ajudar a gravar um CD, eu vou ser famoso, eu vou ganhar um apartamento, um carro, eu vou me sentir bem. Eu chego lá, dá uma agoniazinha assim no meu coração e eu fico todo arrepiado, A igreja católica não tem isso. Pode ir. Agora, se você vai entrar no céu, ninguém garante, provavelmente não. O que é que nós temos que ser? Fiéis a Cristo, dar a vida por Ele, assim como Pedro e como Paulo. Eu termino dizendo o seguinte: a igreja católica, desde que nasceu até hoje, ela vive um perrengue. Desde que nasceu, Pedro e Paulo, os dois apóstolos que nós celebramos hoje, já brigavam desde aquela época. Não mudou muita coisa não. Os dois assim engalfinhavam de vez em quando. Já começou no perrengue, passou tantos anos da vida dela no perrengue, ao longo da história no perrengue. A gente pode dizer assim: a igreja continua no hospital. Lembra que Jesus falou que Ele vem para os doentes? A igreja continua no hospital, precisando de sangue para sobreviver. Pedro já deu sangue dele, Paulo deu dele, os apóstolos todos deram o sangue deles para que a igreja continue vivendo. Para ela continuar bem, ela vai precisar de mais sangue, o seu.